Olá, amigo internauta, está no ar o programa Consciência Próspera, pelas ondas, pela rede, pela internet, e aí, acessando aí o seu computador, o seu notebook, ou até aqueles novos aparelhos modernos, iPod, aí tudo. Você consegue acessar aqui o programa Consciência Próspera pela TV Biosegredo, levando sempre informações, conhecimentos, trocas de ideias, sempre com convidados interessantes, com temas legais que possam nos ajudar, nos auxiliar a desenvolver um pouco mais a nossa maneira de pensar em relação à vida, em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a nós mesmos. Isso é muito bacana, porque isso instiga a nossa autodescoberta, o nosso autoconhecimento. Na abertura aqui do programa, quero dizer que o nosso amigo, o Dr. Ubiratã de Ambrosio, não estará hoje no programa. A gente teve alguns inconvenientes relacionados com datas, mas ele estará aqui presente no mês de janeiro. A gente vai trazer aqui o Dr. Ubiratã de Ambrosio para estar falando sobre a história holística da humanidade. Um tema muito interessante. Nós montamos uma pauta espetacular. Aguarde que vai ser no mês de janeiro. Eu já vou estar selecionando a data hoje à noite, vamos ver a pauta bonitinho, casar as datas nossa aqui do programa da TV Biosegredo, tanto também do doutor, do professor, e nós estaremos ele aqui ao programa. Hoje não foi possível, a gente já pede nossas desculpas aqui. Falha nossa. Muito bem, hoje nós vamos fazer um programa especial, um programa que vai estar vai estar compartilhando informações relacionadas com você. O tema é A Diferença é Você. E para esse tema, A Diferença é Você, a gente chamou a Tânia Gorodniuk. Acertei no nome, Tânia? Acertou. Boa noite, internautas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bem. E o tema, então, A Diferença é Você, mudanças comportamentais em busca do sucesso. A Tânia, ela escreveu um livro, publicado pela Biblioteca 24/7, é isso? Isso. Biblioteca 24/7. Foi lançado há quando esse livro? Foi lançado agora na Bienal, em agosto. Então, é recente, é um trabalho aí de muitos anos, um trabalho de uma experiência, que acabou dando esse conhecimento tão bonito. Que legal, você sempre gostou de escrever. Como é que foi como é que nasceu o seu interesse pela escrita? Como é que foi isso? Bom, isso vem, acho que desde a adolescência, eu sempre adorei escrever poesias, então já comecei um certo contato com as palavras, gostava muito de redação, de redigir textos, de colocar os pensamentos. Então foi uma coisa assim que veio vindo desde a adolescência. Aí quando chegou na maturidade, eu sou mãe, tenho 3 filhos, e antes da minha última filha eu tive 2 abortos. E como todo mundo, a gente batalha, começa a trabalhar e corre atrás do dinheiro porque as contas estão aí, nós precisamos pagar as contas. Sim. E aí eu comecei a trabalhar e eu engravidei. E aí preocupada com o financeiro, então o que acontecia? Eu estava mais preocupada em ganhar o dinheiro e não com a saúde. Então, por problemas de má formação, e o segundo foi estresse, que é aí que eu acordei. Eu falei, o dinheiro é importante, mas não é tudo. Eu acho que a sua vida, tanto saúde como espiritual, você precisa se manter, O corpo é apenas uma casca que leva a alma. E então, baseado em tudo isso, eu comecei a fazer meditação, exercícios, eu comecei a estudar como fazer para que o estresse do dia a dia, ainda mais a gente que mora numa cidade como São Paulo, tem outras cidades pelo todo o país, ou mesmo fora do Brasil, que requer muito essa correria. Então, você tem que parar e respirar, porque você é uma pessoa e você necessita desse bem-estar. E aí eu tentei colocar dentro do livro algumas dicas, de maneira concisa, como foi que eu superei. E aí veio a Bianca, quer dizer, hoje, Aí eu falei assim, graças a Deus... A Bianca, sua filha, né? Isso, de 8 anos. Então eu falei assim, a gente consegue conciliar tudo num dia só. Entendi. Essa questão do estresse é uma questão bem recorrente, na sua visão, o que seria esse estresse? Existe um estresse positivo e um estresse negativo? Como é que é a sua visão em relação ao estresse? O estresse tem um estresse positivo, que é aquele estresse da criatividade. Quando você monta um projeto e você quer passar, então você começa a lidar. Como vai ser esse projeto, como eu quero chegar, como eu quero conquistar. Então, esse é um estresse positivo. Sim. O estresse negativo é aquele onde os sinais do corpo começam a te mostrar, olha, não está bem. Então, começa com uma dor de cabeça, com um leve mal-estar. Você percebe que o teu corpo, a mente está trabalhando, mas o corpo não está aguentando, então você precisa parar. Então, esse é o estresse negativo. Como é que a gente vai lidar com esse estresse negativo?
Aí até eu brinco muito, porque foi assim, antes do livro, todo mundo sabe que nós vivemos num país onde a cultura ainda, né, demora um pouco. Então eu comecei a batalhar patrocínio. Mandei e-mails para vários lugares, até que um lugar, que foi o presidente do Cresce, falou assim, não, Tânia, vamos fazer uma palestra sobre o assunto. Quero passar para os corretores de todo o estado de São Paulo. Sim. Aí eu falei assim, nossa, o livro estava pronto e ele queria a palestra. Então eu falei assim, então vamos transformar isso numa uma coisa muito mais dinâmica. Entendi, você queria publicar o livro e te deu trabalho. Pois é. Eu falei assim, agora vamos ter que fazer, né, sai das palavras e vai para o movimento, né? Então foi muito interessante. E aí o que eu faço nas palestras? Eu busco, primeiro, se você chegar para alguém e falar assim, olha, você ganhou na Mega Sena, ninguém sabe o que fazer. Porque é uma coisa que você não pensa. Você fala assim, mas e se eu ganhar tal coisa? Então, até outro dia escutei uma frase muito interessante, felicidade não dói. Né? A gente parece que tem essa consciência de que a felicidade é assim, se você está muito feliz, nossa, vai acontecer alguma coisa que vai estragar a minha felicidade. Então, não é por aí. Então, você primeiro... Quem sou eu? Eu acho que a primeira pergunta que você deve fazer, quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu quero? E o que eu sou? Então, são perguntas que você não se faz no dia a dia. Por isso que gera o estresse. Eu acho que o estresse, você vive por prioridades. Então, você acorda, você vai tomar o café da manhã porque é uma prioridade. Depois você vai trabalhar porque é uma prioridade. Você vai dormir porque é uma prioridade. Você vai pagar a conta porque é a prioridade. E o lazer? E o seu bem-estar? E o seu eu, né? O que você fez para que você se sentisse bem. Então eu começo a mostrar isso através dos 5 sentidos. Então são coisas que você aprende quando é criança. A audição, o tato, o olfato, o paladar e a visão. Então desde pequenininha, se você sair com uma criança, você se quiser se desestressar, pega uma criança e sai para passear, uma criança de 2, 3 aninhos. Ela vai olhar as pedrinhas, ela vai olhar as formiguinhas, e você lá com pressa, porque o horário, né? Porque é o estressado. E ela vai usufruir de tudo que a natureza te dá. Então eu até pergunto na palestra, quantas vezes vocês olharam o nascer do sol? Eu moro em São Paulo, se vocês entrarem no meu blog, vocês vão ver, todo ano eu vejo um arco-íris. Os meus filhos até falam assim, mãe, você parece uma criança, ela vai lá para a janela ver um arco-íris. Mas isso te dá uma sensação de bem-estar, é como se, na minha visão, independente da religião, que eu acho que aqui cada um tem a sua religião, mas é a presença divina quando você vê essas coisas tão bem feitas da natureza. É reconhecer, né, as belezas que existem no nosso cotidiano. Às vezes a gente fica focando muito só aquilo que é o negativo, só aquilo que é notícia ruim, só aquilo que é desagradável, e acaba se desagradando com a vida em si, né, porque acaba só focando nisso. Isso que é uma coisa interessante. Ver o arco-íris, enxergar o arco-íris e ver o pôr do sol é uma coisa interessantíssima. Lá onde eu moro também é prédios. Mas a gente sobe, já várias vezes eu subi na cobertura para ver o pôr do sol. Da janela do meu quarto também funciona. Mas lá do alto da cobertura dá para você ver muito melhor. Então a gente tem essa oportunidade, a gente sobe até a cobertura e vê lá do terraço, lá do prédio. Essa oportunidade de enxergar que a natureza também está presente, mesmo em meio a todas as exigências da sociedade, é uma coisa bem interessante mesmo. Uma outra prática que você pode inserir, né? O que mais você poderia recomendar para paulistanos ou pessoas que estão em cidade grande, em qualquer lugar do planeta, porque a gente vai pela internet, então a gente não sabe nem onde é que chega essa informação, né? Então, você tem N fatores. Eu acho que cada um, quando a gente fala de 5 sentidos, cada um tem o seu jeito de aguçar os sentidos. Uhum. Então, que nem eu brinco muito, o tato. Quando você está triste, o que você quer? Você quer uma coisa macia. Então, você tem uma almofada, você tem, às vezes, um cobertor. Então, essa é uma técnica. Agora, o principal, que eu acho que é o que a gente não faz mesmo, é degustar alimentos. Por que a gente come chocolate se você já se sente bem? Porque o chocolate você se dá o prazer de degustar. Não é que nem a comida. A comida, quando você sai para almoçar, se você perguntar para uma pessoa, o que você almoçou? Ah, não sei. Porque ela engoliu a comida. Uhum. Então, ela não teve aquela vontade de degustar. Então, se dê o prazer de tomar o café da manhã, o que você for comer, coma devagar para sentir. Então, o paladar é uma coisa que te ajuda. Música, que eu acho que hoje, que nós estamos na era da tecnologia, tem os MP3, MP4, MP10, que você vê as pessoas escutando, ou mesmo agora também os audiolivros que as pessoas levam no carro para estar escutando. Isso é uma coisa que vai te relaxar. Aí eu brinco até que uma experiência que eu tive na área de imobiliária, né, que eu pude falar com os corretores, é que assim, eu trabalhava num local
Então, eu sempre gostei de cheiros. Então, eu até vi aqui na entrada que tem esses incensos. Então, são coisas que te agradam, né? E eu comprei uma daquelas essências pequenininhas de pitanga. Eu sou apaixonada por pitanga. E eu pegava a flanela, passava um pouquinho na mesa e colocava. E eu estava ali, cuidando dos meus afazeres. De repente, chegou uma pessoa totalmente estressada. E se via que foi uma coisa, que é uma bola de neve. Quando você se estressa, você derruba o café. Nossa, tudo acontece com você porque você está estressado. E a pessoa chegou na minha mesa, ela não teve tempo de falar, Samuel. Ela chegou, ela respirou. Eu vi que ela ia falar um monte. Ela, que cheiro gostoso. O que foi isso? A pessoa se acalmou. Então eu falei assim, gente, são coisas tão básicas que você não precisa desprender. Quando que as pessoas falam, não tenho tempo de fazer academia, não tenho tempo de ir ao teatro, não tenho tempo de ir ao cinema. Então, quer dizer, há sempre uma possibilidade. Mas se não tem mesmo, tem tantas coisas que você pode fazer com esses 5 sentidos que te dão prazer. Legal. E aí tem a Luba, que está em Israel, que mandou aqui um recadinho horas antes de começar o programa. E ela perguntou assim, fez 3 perguntas. Vou passar a primeira pergunta que ela fez, que é qual é a sua inspiração para escrever o livro? Então, a inspiração foi essa experiência de vida, né? Que já era um sonho que eu tinha desde a adolescência de escrever. E a gente vai protelando os sonhos, né? Então, eu acho que de repente a vida vai coloca contra a parede. E eu acabei falando assim, não, agora chegou a vez de colocar o sonho. Interessante. Outra coisa que eu gostaria de perguntar também relacionado com isso é, como é que você relaciona, porque você fala de fazer a diferença, né? Como é que as pessoas podem fazer a diferença no mundo diante de todas essas exigências da sociedade, diante de todas essas coisas de preocupação de que quando que vou conseguir pagar a minha conta, quando que eu vou conseguir realizar essas coisas, aí daqui a pouco começa esse problema no relacionamento com a namorada, com o marido, com não sei o quê, aí daqui a pouco eu não consigo se dar bem com o chefe. Como é que você vê nesse seu trabalho, como é que a pessoa pode fazer a diferença mesmo em meio a esse furacão? Bom, começa partindo do seguinte princípio: o outro é diferente. Você nunca vai ser igual ao outro, o outro tem a sua maneira de ser, e isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente. O outro, ele tem o seu modo de ser, e às vezes a gente fica com aquela expectativa que quer que o outro tenha uma atitude, que faça uma coisa igual a nós, e não é, ele já está fazendo o melhor dele. Então, para você fazer a diferença, você tem que mudar o seu jeito de olhar, é aceitar que o outro tem a sua essência, e o principal de tudo, mantenha a sua essência. Eu acho que conforme você fala da sociedade, a gente é tipo uma caixinha Tetra Pak. Você começa a se adequar às coisas e quando você chega ali na frente, você fala assim, quem sou eu? Você já não é mais você, porque você foi se adequando às coisas e lugares. Então, o principal para você fazer a diferença é ser você. Então, eu acho que o ser eu, do jeito que eu sou hoje, é que me fez chegar aqui, que me fez alcançar os meus objetivos. Então, é manter. Eu acho que essa parte não é uma parte fácil, porque que nem você fala assim, vou fazer dieta. Aí todo mundo te oferece bis, te oferece aqueles doces mais deliciosos. Você fala assim, não acredito, só porque eu falei, eu vou começar a dieta. Então é a mesma coisa. É incrível porque sempre casa na segunda-feira, né? O dia para começar a dieta, tudo para começar sempre na segunda-feira que casa. Agora eu vou mudar, segunda-feira é o dia. Eu acho que a semana inteira devia ser feita de segunda-feira. Porque toda segunda-feira a pessoa pelo menos ia iniciar a sua dieta, né? Pois é. Aí tem mais uma pergunta da Lobo lá de Israel, que pergunta de que maneira você observa as pessoas e tira disso exemplos para a sua vida e material para seus escritos. Bom, eu saio bastante, né? Então eu acho que você ficar em casa você não consegue. Você tem que ver as pessoas, todos os tipos de idades, gêneros e observar. Eu acho que essa observação, e nesse também vai aqui um exemplo do livro, o que é observar? Você sai às vezes da sua casa e vai para a padaria. Aí um belo dia, você está mais disposto a observar e você olha e fala assim, nossa, abriu uma loja nova aqui. Aí você entra e fala assim, nossa, quando o senhor abriu? Faz tempo que eu não tinha ninguém aqui. Ah, faz 5 anos que eu estou aqui. Então, quer dizer, esse poder de observação, a gente acaba também esquecendo por esse corre-corre, porque a gente está sempre contra o relógio. Então, você não observa. Então, quando você está observando, você começa a entender. Então, eu sou uma pessoa que eu paro no metrô, eu estou olhando as pessoas, eu vejo as pessoas correndo, eu vejo as pessoas no telefone. Aí eu começo a observar e você sente
Tanto é que quando você está também na fila do banco, por que as pessoas hoje, você consegue conhecer uma pessoa, a vida dela inteira, se você está numa fila de banco? Porque a pessoa necessita de diálogo. Então, se perguntarem para mim hoje, o que é necessário para um mundo melhor hoje? Diálogo. Que é o que está sendo mais em falta. Diálogo é uma coisa muito interessante, porque a gente normalmente não consegue ouvir o que o outro está dizendo, né? Fica muito fechado em relação às outras pessoas. Tem aquele texto que eu adoro, que é do Rubens, que é a escutatória, né? Que é lindo. Fantástico. Nós temos aqui uma pergunta aqui via chat do Felipe Moreno. Olá, Samuel. Olá, Tânia. Parabéns pelo programa. Está muito interessante. Gostaria de saber da entrevistada o que ela pode dizer das técnicas contidas no livro A Diferença é Você. Obrigado e um beijo. Um beijão. Felipe. Um beijo, Felipe. Bom, as técnicas, em suma, são os 5 sentidos. Então, é você dar um tempo para você. Eu acho que se resume em uma técnica só. É você falar assim, não, eu vou dedicar 15 minutos. Olha, o dia tem 24 horas. O que são 15 minutos para você dedicar para você? Que seja 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço e 5 minutos antes de deitar. Outro dia eu fui assistir uma palestra também sobre religiosidade e perguntaram o que é a reza, o que é a oração. Para que a gente faz a reza? Para que a gente faz a oração para Deus? Se Deus já é onipotente, já sabe tudo que a gente precisa, por que a gente reza? Aí eu fiquei até interessada, achei muito bacana a explicação. Porque é uma autorreflexão nossa. Para Deus não significa nada, mas é uma autorreflexão. É um momento que você para e você reflete sobre o que você está falando. Então faça essa autorreflexão várias horas no seu dia. Então 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço, 5 minutos à noite. Isso é muito importante. Períodos de pausa, né? Exato. Períodos para se conectar. E o que você acha disso em relação à qualidade de vida? É tudo, porque como é que você vai oferecer 100% de você se você está pela metade? Né? Então, eu acho que, acima de tudo, como disseram uma vez, você tem que ser feliz, você tem que estar bem, você tem que se amar para poder amar o outro. Então, como eu vou oferecer algo se eu não tenho? Então, a qualidade de vida está nisso. Então, eu estou bem de saúde, eu estou bem disposta. A autoestima, o que é a autoestima? A autoestima é o seu bem-estar. Então, eu estou feliz. Aí, eu estava até pensando nisso esses dias. A gente quer muito ouvir o que a gente já sabe. Então, eu me amo, eu me aprovo, eu sou maravilhosa. Todos nós somos seres perfeitos. A gente está aqui, você faz tanta coisa. Aí eu fui até numa elaboração de currículo. Aí a moça começou a me explicar. Ela falou assim, olha, você tem que colocar tudo que você sabe. Aí eu falei assim, não, mas como é que eu vou colocar que eu sou uma pessoa esperta para aprender? Tudo você tem que colocar. E a gente acha que tudo é natural. E não é. Você é um ser totalmente conhecedor dos seus afazeres e você faz tanta coisa no automático que você mesmo não dá valor. Então é se valorizar, é olhar no espelho e falar assim, nossa, como eu sou bonita, como eu estou bem. Isso faz você se sentir bem. Então não é a roupa, não é o perfume, é você que faz as coisas acontecerem. Mais uma pergunta da Luba de Israel. Ela pergunta, qual é a sua experiência mais marcante? Ou qual foi a sua experiência mais marcante? Eu acho que a experiência mais marcante foi a primeira vez que eu fui dar a palestra e as pessoas chegaram para mim e falaram assim, Tânia, precisou uma pessoa vir e falar para nós algo que a gente já sabe para a gente começar a viver. Então, assim, quando eu brinco muito desses 5 sentidos, que quando você é criança, até a criança ela é espontânea, ela fala o que sente, ela não mente. Então, se você falar para ela assim, olha, o que você achou dessa roupa? Horrível. Aí você fica até meio assim, né? Mas ela é espontânea. Então, essa espontaneidade a gente acaba perdendo por causa da sociedade, por causa do famoso Tetra Pak. Você vai se acomodando. Então, não perca essa essência, porque essa essência é que faz a diferença. Interessante. Aí nós pegamos um caso já mais específico. É uma pessoa que ele agora, vamos dizer, vive nesse momento moderno e ela, de repente, assistindo o programa, reconheceu que está com uma baixa autoestima. Como é que ela pode reconquistar essa autoestima, além dessa prática que você acabou de comentar há pouco? Como é que ela pode reconquistar isso com a maior propriedade? Primeira coisa é ela fechar os olhos e imaginar o que ela mais gosta. Então, assim, acho que todos nós temos uma coisa, eu adoro dançar, eu adoro escutar música, é uma coisa que mexe muito comigo, que me acalma, que me anima. Então, se eu estou precisando extravasar, coloco um rock para você dançar, mesmo em casa sozinha. Então, procurar saber o que ela gosta.
tem sempre alguma coisa que a gente ama de paixão. Uma coisa assim que você fala assim, nossa, quando eu faço isso eu me desligo. Então procurar fazer isso. Quando ela começar a adequar isso ao seu dia a dia, vai mudar completamente. Eu gosto até, eu vou relatar aqui uma experiência própria. Há 2 anos, em 2008, eu comecei a passar mal na rua e eu não sabia o que era. E aí eu fui na médica, o cortisol havia baixado, o hormônio. Aí a médica falou assim, Tânia, você precisa emagrecer. Porque médico adora falar isso, né? Você precisa emagrecer. Então, o médico adora falar isso, você precisa emagrecer. E aí ela falou assim, você precisa emagrecer, você tem que fazer uma atividade física. Então, Sim. Isso é uma coisa que todos os médicos falam. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso numa cidade de São Paulo? Eu não tinha tempo, né? Eu falava assim, atividade física já é uma coisa mais, né, difícil. Aí aconteceu, por isso que eu falo que a vida mesmo, quando você muda a sua atitude, o primeiro passo quando você muda, parece que o universo conspira contra você e a favor também, e ele te dá uma saída. A minha faculdade mudou de campus e eu fui para Brasleme. Eu falei, bom, se eu não andar agora, o universo me mata. Aí eu comecei a andar pela Brasleme e peguei gosto. E hoje eu caminho 10 km por dia. Isso para mim é o que me faz bem, é o que me desestressa, é o que me dá a energia para o meu dia a dia. Então até todo mundo fala, Tânia, você não pega ônibus, você não pega metrô? Não, eu prefiro andar. Eu vou do Santa Cruz até Perdizes, que não é perto. Já fui de Moema até Perdizes. Então assim, eu adoro andar. Então quando você descobrir o que você gosta de fazer, aquilo vai se tornar algo parte do seu corpo, que você vai falar assim, eu não consigo deixar de fazer porque é algo que me faz tão bem. Então a primeira coisa é fazer isso. E depois, quando você der esse primeiro passo, você vai sentir que as coisas vão abrir, você vai falar assim, nossa, muita coisa está aparecendo, olha, isso também gosto, isso me faz bem. Você vai mudar completamente. E isso eu percebi que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Tânia, o que você fez de diferente? Seu rosto está diferente, sua fisionomia está diferente. Então é o mudar de dentro para fora. Muito bem. Existe alguma prática que podemos fazer em nosso cotidiano, utilizando o poder das palavras, já que a gente tem essa intenção de ter uma comunicação melhor, essa autoimagem mais afirmada, essa autoestima elevada, existe alguma prática relacionada com isso? A primeira prática é que a gente comenta muito, que é a questão mesmo financeira. A gente acorda, aí é lógico, né? Você vê aquele montoado de contas para pagar e você fala assim, meu Deus, né? Você já termina, a tua fonte de energia já mina aí. Então, assim, respira. Eu acho que quando você tem, não é fazer, às vezes a pessoa brinca e fala assim, é efeito Poliana, tudo tô feliz, tudo tá bem. Não, você vai batalhar, você vai fazer as coisas acontecerem, mas não tornar aquilo um problema. Eu acho que às vezes a gente pega um pequenininho problema e faz um tufão. Então, existe o problema? O que eu posso fazer para resolver? É isso. Então, a força das palavras está assim, eu tenho um assunto a resolver, então Sim. Eu vou resolver o assunto. Ai, nossa, esse assunto hoje vai acabar com o meu dia. Vai acabar com o seu dia. Porque você já está transferindo todo o problema para as palavras. Então, procurar se policiar. Isso não é fácil também, né, de uma hora para outra. É procurar fazer as palavras virem a seu favor. Muito bem. Muito bem, muito bem. A Márcia Papotti, eu acho que é isso. A Márcia Papotti está participando aqui via chat e ela diz que já li o livro da Tânia e é maravilhoso. Várias exclamações. O programa está ótimo, parabéns. Obrigada, Márcia. Tem aqui também a Isabela. Eu não sei se vai dar para responder no primeiro bloco. Então, Isabela, eu vou ler no segundo bloco, tá bom? A sua pergunta, que ela é bem extensa, né? Eu queria só voltar aqui no livro, né? Quanto tempo demorou para você escrever esse livro? A diferença é você. O livro em si não demorou muito, porque a ideia já estava toda, né, encaminhada. Levou cerca de 3 meses. 3 meses você escreveu o livro A Diferença é Você. E me diz, rapidamente, que você viu que a gente só tem 1 minuto, né? Me diz, nessa sua experiência de palestrar para vários corretores de imóvel, você utilizava algum exemplo interessante relacionado com essa questão do imóvel nas palestras ou não? A questão de ser sempre verdadeiro, que eu acho que também o que falta, a gente mascara muito. O marketing hoje faz com que você mascare as coisas. E você dizer a verdade, eu acho que aí faz o diferencial. Era um ponto importante para os corretores, que muitas vezes não falavam a verdade, é isso que os clientes... Omitem, né? Então, assim,
omitem determinados problemas, como tudo que você vai vender, você não vai falar tudo, né? Então eu acho que hoje o que é o diferencial? É você chegar e falar assim, não, olha, o apartamento tem esse problema, mas dá para resolver. Então é honestidade. Eu imaginei um rapaz, acabou de conhecer uma menina e falar assim, olha só, eu ronco à noite, eu tenho um chulé, ou eu tenho problema para dormir, eu mexo na cama, e será que as meninas vão querer ficar com esse rapaz? Não, mas eu acho que a mulher hoje também busca isso, porque é um diferencial. Sim. Né? Muito bem. Então, rapazes, viu aí uma dica, ela é mulher, ela deve conhecer a mentalidade feminina, então você pode realmente se abrir e dizer tudo que você realmente é, que elas aceitam, entendeu? Muito bem, agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Consciência Próspera. Até já!